Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo, nosso Senhor. Eu sou o Vinícius, tenho 21 anos e sou da primeira Igreja Batista Bíblica lá de Vitória da Conquista. Creio que alguns irmãos aqui já ouviram falar, ontem conversando com o Fernando, com o pastor Fábio. São irmãos que conhecem a minha igreja e louvo a Deus porque temos essa parceria, né? Essa amizade. E é uma completa alegria para mim, creio também para si e para a Rafa, de estar aqui com os irmãos nesta manhã e nesse dia. Então, louvo a Deus pelo privilégio que temos de estar aqui com os irmãos. Como o pastor Fábio falou, eu estou em Peniel há 2 anos, estou completando meu 2º ano agora, e próximo semestre estarei entrando no último ano, 3º ano, e por enquanto, até o momento, eu tenho orado para que assim que eu acabar, eu irei servir um pouco na minha igreja. E eu tenho orado também acerca de servir o Senhor no Japão. É um desejo que eu tenho sentido do Senhor, e eu tenho orado acerca dessa direção, né? Então, peço que os irmãos orem acerca disso, se for da vontade de Deus, que Ele me envie para lá, né? Então, muito obrigado novamente pelo convite, pastor. Muito obrigado, irmãos, também por nos receberem. Foi incrível ontem à noite estar com os irmãos, poder desfrutar desse tempo de comunhão, né? Conhecer novas pessoas, outras realidades. Os irmãos também nos abençoaram com os testemunhos deles. E eu peço perdão pela minha voz, estou um pouco gripado. Então, se os irmãos aí atrás não estiverem me escutando bem, me dê um sinal para mim esforçar melhor, tá? Ok, então, nessa manhã eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Missões. Deus, Ele quer salvar as almas. Deus quer salvar as pessoas que estão perdidas. E eis aqui a importância de anunciarmos ou de anunciar as boas novas. Vou mostrar algumas informações para os irmãos. Olhem só. Primeiro, essa imagem aqui do mundo. No mundo inteiro, temos mais ou menos 8 bilhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. E desses 8 bilhões de pessoas, somente 6, torno mais ou menos de 6 ou 5,8 bilhões de pessoas conhecem a palavra de Deus. 42% ainda não foi alcançado. Quase a metade. É quase a metade da população mundial que não ouviu ou conhece pouco a palavra de Deus. Eis a realidade no mundo. Agora, fechando um pouco o escopo, fechando um pouco a visão, aqui no Brasil. No Brasil nós temos mais de 200 povos indígenas. Muito mais, muito mais. E desses, se eu não me engano, são 365 povos indígenas aqui no Brasil. Desses 365 povos, 164 nunca ouviram ou ouviram pouco da palavra de Deus. Isso aqui no Brasil, do nosso lado. Desses 164, 99 não tem nem missionário lá dentro. Não tem um missionário lá dentro. Essas informações, vocês podem achar... Essa daqui vocês podem achar num site chamado Joshua Project, que é um site que eles são irmãos que se dedicam a trazer essas informações para a igreja. E aqui, essa informação dos indígenas, a Missão Novas Tribos disponibiliza essas informações. Agora, fechando ainda mais o escopo, nós temos os nossos vizinhos. Muitas vezes, nossos vizinhos vivem vidas perdidas, vivem vidas alheias a Deus, não querem saber de Deus. Muitas vezes, os nossos vizinhos estão perdidos e nós ficamos quietos. Nós nem sequer damos atenção para eles. Contando um caso que aconteceu lá em Peniel, lá em Peniel é um seminário com pessoas que estudam para trabalhar com missões. E geralmente tem pessoas que fazem evangelismos em redor de Peniel, né? E aconteceu de certo dia um irmão visitar uma família em frente a Peniel, e essas pessoas disseram para eles, para esse irmão, né? Nós nunca ouvimos falar da palavra de Deus. Isso em frente a Peniel, vizinho de Peniel, cheio de gente que está estudando para pregar a palavra de Deus. Pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. E eis aqui a importância de pregarmos a palavra de Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 2 Reis. Nós leremos aqui o texto e nós aprenderemos um pouco mais sobre essa importância de anunciar as boas novas. As boas novas
E a boa notícia de Deus, o Evangelho de Deus, é extremamente importante. Nós precisamos e devemos anunciar essas boas novas. Então, como eu falei, muitas pessoas estão perdidas. Essas pessoas estão presas, elas estão cercadas pelas trevas. Elas estão com fome, fome espiritual. Elas têm sede por uma água que elas não podem beber, buscando em suas próprias vontades. E nós temos as boas novas que podem libertá-las. Nós temos as boas novas que podem transformar a vida dessas pessoas. Nós temos as boas novas que podem saciar a fome e a sede dessas pessoas. Nós estamos certos em nos calarmos? Nós estamos realmente certos em ficarmos quietos quanto a isso? Nós estamos certos em guardar somente essas coisas boas para nós? Será que estamos realmente certos? Jesus, ele dá uma importância tremenda para missões, para compartilhar as boas novas. Ele mesmo fez isso. Lembram de João capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana? Ela pede por água e ele diz: se você beber da água que eu te dou, nunca mais terá sede. Ele mesmo leva a palavra de salvação para as pessoas que estão perdidas. Ele veio com esse propósito, de salvar os perdidos. E ele comissiona muitos irmãos, os seus discípulos, para pregar e anunciar as boas novas. O versículo muito conhecido que usamos é o de Marcos 16:15, que diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós temos essa ordem de Jesus. É o próprio Deus que nos dá essa ordem de pregarmos a palavra de salvação. E, bom, como eu pedi aos irmãos para abrirem as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 7, vou dar um plano de fundo aqui para os irmãos e explicar um pouco o que estava acontecendo aqui em Israel. Tá bom. Esse texto está contando uma das histórias do povo de Israel. Israel, nessa época, estava passando por uma grande dificuldade. No caso aqui, o povo de Israel tinha sido cercado por alguns inimigos. O povo sírio. Os sírios tinham cercado ali Israel, mais especificamente Samaria, que era a capital de Israel. Lembram, vou pedir para os irmãos lembrarem agora, trazerem a memória, que Israel tinha se dividido. Quando o filho de Salomão entrou no governo de Israel, a nação acabou se dividindo no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como Israel e o reino do sul como o reino de Judá. Então, o reino de Israel do norte ficou com a capital como Samaria e o reino do sul ficou com a capital como Jerusalém. Então, Jerusalém era a capital do sul e Samaria a capital do norte. Então, os sírios, que eram inimigos de Israel, decidiram fazer um cerco ali em volta de Israel e fizeram especificamente na cidade de Samaria. Ou seja, o povo que estava dentro de Samaria ficou preso e eles estavam passando por fome, porque os sírios fizeram esse cerco, eles não conseguiam sair, para fazer alguma plantação ou para pegar alguns animais. Então eles ficaram presos ali dentro e a fome começou a os afligir. A fome começou a atacar Israel. Então os sírios fizeram esse cerco por ali, Então, Israel, eles também estavam passando por um grande período de infidelidade a Deus. Olhem só o capítulo 6, só um pouquinho. Capítulo 6, versículo 33. Este daqui é o rei de Israel falando isso, tá bom? E estando ele ainda, o 6:33, capítulo 6, 33. Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? O que eu esperaria de Deus? Este mal vem dele. O rei lança a culpa para Deus, dizendo: Deus que mandou os sírios para nos trazer esse mal. E o que eu vou esperar de Deus, já que ele mandou esse mal para mim, para nós? Então, o povo de Israel vivia uma grande infidelidade para com Deus. Eles viviam longe de Deus e seu coração estava rebelde contra Deus. Também eram poucos os reis de Israel que agradavam a Deus. Nesse livro de 2 Reis e também o livro de 1 Reis, nós vamos ver muitas expressões como, por exemplo, tal pessoa fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Nesse livro aqui de 2 Reis, essa expressão aparece 21 vezes. Olha só,
O rei fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E também aparece outra expressão: fez o que era bom diante de Deus, ou seguiu os caminhos de Davi, seu pai, que agradou a Deus, né? Então, essa expressão, fez o que era bom diante de Deus, aparece somente 8 vezes. É muito grande a diferença, não é? 21 vezes mal, apenas 8 fez o que era bom. E só essas 8 somente aparecem para o reino de Judá, que estava embaixo. Israel somente fez o que era mal aos olhos do Senhor. Era uma nação que se esqueceu totalmente de Deus. Estava rebelde contra o Deus que tirou eles da terra do Egito, que trouxe a eles a salvação da mão dos egípcios. Então, estavam longe de Deus. Então, bom, falei que os sírios haviam feito ali esse cerco e eles estavam passando por muita fome. Só que, olha só o capítulo 7 agora, os versículos 1 e 2. Deus, ele promete, lembrando, mesmo que eles tinham sido rebeldes, tinham se esquecido de Deus, Deus promete que vai trazer alimento para eles. Olha só, o versículo 1 e 2. Então, disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, um senhor, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Eliseu recebe do Senhor, e o Senhor disse que no outro dia eles teriam alimentos de sobra. Eles poderiam comprar antes um alimento que estava muito caro, agora por um pechincha, com um preço muito baixo. E um capitão que estava lá, ou um senhor, ele disse para Eliseu o seguinte, mesmo que Deus abrisse janelas no céu, será que isso vai acontecer mesmo? Ele duvidou de Deus. E Eliseu disse que Deus ia mandar, Deus ia cumprir o que ele disse, e que este capitão não ia provar. Não ia provar da bênção que Deus iria mandar sobre aquela população. E nós podemos dividir esse texto aqui em 3 partes. Primeiro, a primeira parte a gente acabou de ver, nos versículos 1 e 2, a promessa de Deus, ou as boas novas de Deus. Deus anuncia boas novas, ele traz esperança para o povo. Ele diz que o povo que estava passando fome, o povo que estava preso, poderia agora desfrutar de alimento, poderia agora desfrutar de liberdade. As boas novas de Deus são anunciadas, primeira parte. Segunda parte, o desenvolvimento, ou seja, como se dá essas boas novas. A gente vai ver aqui também. E por fim, o cumprimento dessa boa nova, que Deus disse que ia mandar e que ele mandou. Então, nós vamos ver aqui os motivos do porquê é extremamente importante anunciarmos as boas novas de Deus. Primeiro motivo, há uma grande necessidade. Leiam, por favor, comigo. Eu vou pedir para o Axil ler o versículo 25 do capítulo 6, e os irmãos leiam comigo o capítulo 7, os versículos 3 e 4. Pode ler, por favor, Axil? 6, 25. E houve grande fome em Samaria, porque eles que a cercaram até que se vendou uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, e 40 partes, e quarta parte de um carro vestido por 5 peças de prata. Obrigado. Então, lá em Samaria estava tendo uma grande fome. Agora, olhem comigo os versículos 3 e 4, por favor, do capítulo 7. Diz o seguinte: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, agora, e passemos ao arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Então, aqui tem a realidade do que os israelitas estavam passando ali dentro. Eles estavam com muita fome. Eles estavam passando por uma tremenda necessidade.
A situação ali era terrível, irmãos. Era tão terrível que uma mãe e a outra mãe estavam comendo seus próprios filhos. O canibalismo estava sendo algo comum ali. Olhem só, o capítulo 6, os versículos 28 e 29. Todos acharam? Capítulo 6, 28 e 29. Diz o seguinte: Disse mais o rei: Que tens? E disse ela: Essa mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho, e comemos ele. Mas dizendo eu ao outro dia: Me dá o seu filho, dá cá o teu filho, para que o comamos. Escondeu o seu filho. Então, nesses versículos dizem que uma mulher chegou para o rei e disse o seguinte: Eu e outra mulher, nós combinamos o seguinte: nós vamos comer o meu filho hoje e amanhã vamos comer o seu filho. Então nós comemos o meu filho hoje e quando eu cheguei para falar com ela no outro dia, ela escondeu o filho dela. Rei, resolve isso aí, por favor, porque não dá para ficar assim. Percebam, irmãos, a situação muito grave e triste que estava acontecendo em Israel. A fome era tão grande que as mães estavam comendo os próprios filhos. O canibalismo tinha virado algo comum. Há uma grande necessidade. Esse é um dos motivos de que anunciar as boas novas é algo tão importante. Há uma grande necessidade. Os irmãos aqui conhecem a história da maratona? Alguém aqui já ouviu falar? Então é o seguinte. Na Grécia, era o ano, acho que de 490 a.C., se eu não me engano. Estava acontecendo uma guerra entre a Grécia e a Pérsia. Então, a Pérsia queria invadir ali a cidade de Atenas, que era a capital da Grécia naquela época. Eles queriam invadir ali e destruir tudo. Eles queriam pegar as mulheres dos gregos e se aproveitar delas. Então, os gregos decidem batalhar com os persas em um campo que agora me fugiu o nome. E é o seguinte, como esse campo ele era muito longe de Atenas, então eles disseram o seguinte para as mulheres e para as crianças: se nós não voltarmos ou não mandarmos notícias em até 24 horas, vocês matam os nossos filhos e se matam, porque aí os persas não vão chegar aqui e se aproveitar de vocês. Se nós não voltarmos em 24 horas, quer dizer que nós perdemos. Então, eles estão vindo atrás de vocês. Então, aconteceu o seguinte. Eles foram até lá, eles foram até esse campo, e eles batalharam ferozmente com os persas. E por incrível que pareça, eles ganharam. Eles ganharam essa guerra. Só que agora, como é que eles iam voltar em um dia para lá? Como é que eles iam voltar tão rápido assim para anunciar para as mulheres que eles ganharam a guerra? Em detalhe, esqueci de mencionar. Essa guerra acabou demorando um pouco, né? Então eles acabaram passando um pouquinho ali do tempo que eles tinham para voltar para anunciar. Então como é que eles iam voltar tão rápido assim para anunciar a vitória para as mulheres e para as crianças? Então eles escolheram um homem, o chefe lá escolheu um homem que era muito rápido. Eu esqueci também o nome dele, acho que era Filípides, alguma coisa assim. Eles escolheram esse homem que era muito rápido, e eles comissionaram esse homem para ir lá correndo anunciar para as mulheres de Atenas. Então ele correu 40 quilômetros, ou 42 quilômetros, e chegando lá, ele disse: vencemos. No momento em que ele falou vencemos, ele morreu, por conta do cansaço que ele estava de ter corrido 42 quilômetros direto. E daí vem a maratona, 42 quilômetros, né? Ele correu para anunciar as boas notícias de que eles ganharam aquela guerra. Então percebam, uma grande necessidade. Elas precisavam saber se eles tinham ganhado a guerra para elas poderem viver. Então eles se dedicaram. Filípides se dedicou para anunciar aquelas boas novas ali para as mulheres, para que elas não morressem, para que elas soubessem que eles ganharam a guerra. Então perceba, há uma grande necessidade, irmãos. O povo de Israel estava incrédulo, eles estavam doentes. Aparecem aqui agora os leprosos. Leprosos, na época, em Israel, eram tratados de modo a serem deixados de lado pelas outras pessoas. Lá em Levítico, os irmãos podem ver,
que os leprosos eles tinham que ficar afastados das outras pessoas que estavam bem por conta de sua doença. Eles tinham que ficar afastados do arraial dos israelitas. Então, por isso que esses leprosos estão fora, do lado de fora de onde os outros israelitas estavam. Então, há uma grande necessidade, irmãos. O segundo motivo que nós vemos da importância de anunciar as boas novas é porque o próprio Deus anuncia as boas novas. No versículo 1, nós vimos que Deus ele falou para Eliseu que no outro dia eles poderiam se fartar de alimentos. Eles não mais estariam com fome, mas eles estariam comprando alimentos por pechincha, por pouco dinheiro. Então, Deus, ele traz esperança para os que estão em sofrimento. Deus, ele traz esperança para aqueles que estão perdidos. Deus traz esperança e ele é fiel ao seu povo, mesmo o povo sendo infiel e corrupto. Mesmo o povo sendo infiel e estando em uma situação tremendamente triste, tremendamente horrível, como eles estavam fazendo, né? Então Deus, ele ainda se ama seu povo e ele manda as boas novas. Ele anuncia as boas novas. E Deus, ele é fiel a nós, mesmo nós sendo infiéis, né? Então, Deus, ele anuncia ali que eles poderão desfrutar dessas boas novas no outro dia. Então, Deus, o próprio Deus, irmãos, ele anuncia as boas novas. E com isso, nós partimos agora para o terceiro motivo. O terceiro motivo de ser tão importante assim anunciarmos as boas novas é que aqueles que receberam as boas novas não podem se calar. Eles não podem se calar e nem devem reter essas boas novas para si. Leiam comigo, por favor, os versículos 5 ao 9 do texto de 2 Reis 7. Diz o seguinte. Todos acharam? Sim? Ok. Levantaram-se ao crepúsculo, versículo 5, para irem ao arraial dos Círios. Chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Opa! Então, os leprosos, eles saíram de onde estavam, porque eles estavam se questionando, né? Se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente for para lá, a gente morre. Então, é melhor a gente tentar ir lá para os Círios e ver se eles têm misericórdia da gente, pelo menos, né, e nos dão um pouco de comida, ou nos deixam viver, pelo menos. Então, eles estavam em uma situação de morte. E eles decidiram, então, ir até os Círios para ver se eles teriam misericórdia da sua condição, né? Versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carro e ruídos de cavalo, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios para virem contra nós. Então, nesses versos 5 e 6, nós vemos que esses leprosos, ao chegar ali à noite, no acampamento dos sírios, não encontram os sírios por lá. Opa, mas eles estavam cercando a cidade aqui, está todo mundo preso ali dentro. Como não tem ninguém aqui? Deus, ele proveu as boas novas. Deus, ele recheou aqueles leprosos de bênçãos. Ele cuidou dos leprosos. Nós vemos, irmãos, que Deus, ele prove o que nós precisamos. Ele nos dá provisão daquilo que precisamos. Deus, ele deu as bênçãos ali para esses leprosos. Ele afugentou, ele expulsou os sírios do cerco que eles estavam fazendo algum barulho que deu a impressão para os sírios de que estavam vindo um grande exército contra eles. E os sírios tiveram medo e fugiram, deixando tudo para trás, porque acharam que os exércitos já estavam bem em cima deles. Então não deu nem tempo de pegar as coisas e ir embora. Eles só deixaram para trás e correram. Então os sírios, eles fugiram com medo. E olha só, os leprosos, eles podem agora desfrutar das bênçãos e da provisão de Deus. Olha o versículo 7, o versículo 9, até o versículo 9. Os sírios se levantaram e fugiram por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava. Obrigado. E fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, roupas e foram escondê-los.
Então voltaram, entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas, esconderam também. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e o anunciaremos à casa do rei. Então aqui os leprosos, eles se encontram ali com muitas coisas que os sírios deixaram: roupas, comida, bebida, ouro, prata e joias. Então eles pegam esses bens, eles começam a esconder para si. Eles começam a guardar só para eles. Eles estavam ali com muita fome. Eles estavam com uma grande necessidade. E eles começam a desfrutar daquilo. Só que olha o pensamento destes leprosos. Lembrem-se que eles foram colocados de lado pelos israelitas. Eles tinham que ficar separados por conta de sua doença. Mas eles pensaram nos seus irmãos que estavam na cidade. Eles pensaram no seu povo que estava na cidade passando fome. E eles disseram: nós não fazemos bem em nos calarmos. Se nós nos calarmos, algum mal sobrevirá sobre nós. Nós não fazemos bem em nos calarmos. Irmãos, eis a importância de anunciarmos as boas novas. Nós temos as boas novas. Nós não fazemos bem em nos calarmos. Há uma grande necessidade lá fora. Deus, o próprio Deus, anuncia as boas novas. E nós não fazemos bem se nós ficamos quietos e não falamos das boas novas de Deus para as pessoas. E olha só, e eis o último motivo. Por que é tão importante anunciarmos as boas novas? As boas novas, irmãos, elas transformam e suprem as necessidades das pessoas. Finalizando o texto, leiam comigo dos versículos 10 ao 16. Diz o seguinte: vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados, e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros, e o anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite, e disse a seus servos: agora farei a saber o que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfoimados estamos, pelo que saíram do arraial, e esconderam a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos eles vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se agora 5 dos cavalos que restam aqui dentro. Eis que são como a multidão dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemo-los, vejamos. Tomaram então 2 cavalos de carro. E o rei os enviou como mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram então após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de aviamentos que os sírios, apressados, deixaram para trás. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Então, o que aconteceu aqui? Esses leprosos, eles foram até a cidade e anunciaram ali o que eles encontraram. Achamos o acampamento dos sírios ali totalmente vazio e achamos todas as coisas que eles deixaram para trás. Então, alguns pegaram essa notícia e levaram lá para o rei. E lembrem-se que o rei tinha dito que ele não esperava nada de Deus. Ele não acreditava que alguma coisa poderia vir de Deus. Ele não estava esperando nada de Deus. Então ele estava incrédulo e ele falou o seguinte: esses sírios, eles estão com uma armadilha para cima da gente. No momento em que nós botarmos o pé para fora, eles vão aparecer com suas lanças e vão jogar elas em nós. Então o rei estava achando que era uma armadilha dos sírios. Perceba bem, ele não acreditou na mensagem. Ele não acreditou na boa notícia que os leprosos levaram. Só que uma pessoa que geralmente fica debaixo dos panos, fica onde a gente não vê, um simples servo, ele acreditou naquela mensagem. E essa mensagem transformou a vida daquele povo que estava lá dentro. Olha só, o versículo 13. Então, um dos seus servos respondeu e disse: tomem 5 dos cavalos que restam aqui,
e enviemo-los para lá e vejamos. Esse servo provavelmente acreditou nessa mensagem. Ele deve ter dado uma chance para a mensagem. Rapaz, e se isso for verdade? A gente pode desfrutar de alimentos, né? Então ele acreditou nessa mensagem. E quando eles foram, e eles se achegaram até o acampamento dos sírios, eles viram que realmente era verdade. E olhem só, o versículo 16, olha que bênção. O povo saiu, saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Lembram só, Deus no começo do texto disse que haveria no outro dia comida de sobra. No versículo 16 nós vemos o cumprimento disso. Deus cumpre o que ele disse. Ele falou que eles iam comer, então agora eles estão comendo. Ele falou que eles iam poder desfrutar de muito alimento, agora eles estão desfrutando de muito alimento. Então, as boas novas, meus irmãos, elas transformam vidas. As boas novas, elas alcançam corações. Muitas vezes não é o que a gente acha que vai ser. Por exemplo, muitos aqui pensam que o rei acreditaria nas boas notícias, mas o rei foi o primeiro que rejeitou. Quem acreditou nas boas novas foi o servo. Foi alguém inesperado. Ele acreditou nas boas novas. E por conta dele ter acreditado, a nação pôde desfrutar, a cidade pôde desfrutar, né, de várias bênçãos. Então louvado seja o nosso Deus. Eis aqui motivos, irmãos, do porquê precisamos anunciar as boas novas. Nós precisamos anunciar as boas novas porque há uma grande necessidade no mundo. Há uma grande necessidade. Pessoas estão perdidas. Muitos não foram alcançados ainda. Muitos estão passando por fome. Estão presos no cerco das trevas. Estão presos dentro de Samaria. Precisam de alimento. Nós precisamos anunciar porque o próprio Deus anuncia. O próprio Deus anuncia boas novas para essas pessoas que estão presas, para essas pessoas que estão perdidas. Nós precisamos anunciar, irmãos, porque nós temos as boas novas em nossas vidas. Nós cremos na mensagem de salvação. E eis agora que nós não podemos nos calar. Nós fazemos mal se estivermos ficando quietos e não compartilhando a mensagem de salvação. Nós precisamos anunciar porque essas boas novas transformam vidas. Elas podem libertar as pessoas que estão presas. Elas podem transformar e alimentar as pessoas que estão passando fome. E lembrem-se da história agora do Filípides, que correu e anunciou. Ele deu a sua vida para anunciar as boas novas. Ele deu a sua vida para levar a mensagem de boas novas e de vitória para as mulheres daquela cidade. Nós precisamos anunciar as boas novas. Não fazemos bem se estivermos calados. Muito obrigado. Que Deus os abençoe.